Sérgio Araújo, Alcindo e Renato na área. Lá vem cruzamento, Alcindo tenta de cabeça, sobra do Zinho, botou no chão, pinta bonita, bateu Zinho, gol! Golaço de Zinho! Um jogador que foi vitorioso por natureza. Um cara que, como a gente diz na linguagem do futebol, chamava títulos. Muitas e muitas conquistas coletivas ao longo de mais de 20 anos de uma belíssima carreira. Brasileiro, paulista, carioca. Mas é óbvio que individualmente ele também brilhou, sendo uma peça importante nas conquistas. E pela seleção, ele atingiu a glória máxima em 1994, foi um tetracampeão. Uma carreira consagrada de um monstro sagrado no nosso futebol. Então hoje a história é dele, Zinho. Crisan César de Oliveira Filho nasceu no dia 17 de junho de 1967, em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Na base do Mengão desde os 11 anos de idade, foi só em 1986 que o Zinho fez a sua estreia com a camisa rubro-negra. Ele pegou o finalzinho de uma geração extremamente vitoriosa do Flamengo, que contava com alguns dos maiores jogadores da história do clube. Então, naturalmente, o Zinho não teve muito espaço e ficou bastante tempo no banco de reservas, mas sempre que ele ia a campo, ele mostrava ser um jogador muito talentoso e promissor. O Flamengo venceu o Campeonato Carioca daquele ano, quando bateu o time do Vasco da Gama na final por 2-0, e só na partida desempate, o primeiro dos muitos títulos do Meia como profissional. Já no ano de 1987, o Flamengo acabou sendo vice-campeão estadual, porém não passou o ano em branco, pois ganhou a Copa União. O Flamengo venceu o módulo verde quando bateu o Internacional pelo placar de 2-1 no agregado. O jogo de volta, no Maracanã lotado, terminou 1-0 para os cariocas e sacramentou aquela conquista de título brasileiro do rubro-negro. Já em 1988, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final do Brasileirão e acabou passando esse ano em branco. Com a renovação no elenco, o Zinho prontamente começou a ganhar mais oportunidades, disputou 29 jogos e marcou 5 gols. No ano seguinte, o Fla voltou a ser vice do Cariocão e a campanha mais notável da temporada foi na Copa do Brasil. O clube esteve entre os 4 melhores, mas aí acabou caindo na semifinal quando perdeu do Grêmio. O Zinho seguiu mostrando regularidade e se tornou um dos jogadores mais importantes do plantel rubro-negro. Tanto que ainda nesse ano, Sebastião Lazzaroni chamou o jogador para, pela primeira vez, vestir a camisa da seleção brasileira. Foi um jogo amistoso, no dia 15 de março daquele ano, frente à seleção do Equador. O Brasil venceu a partida por 1-0 e o Zinho jogou bem, esteve em campo por 90 minutos. No Brasileirão de 1990, o Flamengo foi apenas o 13º colocado. Porém, na Copa do Brasil, o clube voltou a triunfar e após alguns anos de jejum de conquistas coletivas, o rubro-negro ganhou esse troféu de nível nacional, o primeiro da sua história. Titular absoluto do time, o Zinho esteve em campo nas 2 partidas da final, onde com um empate por 0-0 e uma vitória por 1-0 contra o Goiás, o Fla conseguiu essa taça. Pelo título da Copa do Brasil, o Flamengo teve o direito de jogar a Libertadores e acabou caindo na fase de quartas de final. Além disso, perdeu a final da Supercopa do Brasil para o time do Corinthians, porém ainda conseguiu vencer o Cariocão daquele ano de 1991. Derrotou o Fluminense na final por 5-3 no agregado. Na partida de volta, o Zinho acabou com o jogo. Ele marcou um gol e deu uma assistência, e jogou demais no triunfo por 4-2 do rubro-negro. Seguiu no Flamengo em 1992 e por lá, após 6 anos, ganhou seu último título da primeira passagem pela Gávea e foi o maior título nacional, ou seja, o grande campeonato brasileiro. Na decisão, o Fla bateu o rival Botafogo para ganhar aquela taça. O Zinho esteve em campo tanto no empate em 2-2 quanto na vitória por 3-0, que garantiu mais esse troféu para a vasta galeria do Flamengo. No semestre seguinte desse ano, ele trocou o Fla pelo Palmeiras, que prometia montar um super time. No Palmeiras, chegou a jogar as finais do Paulistão, na qual o Verdão encarou um avassalador time do São Paulo e perdeu de 6-3 na soma dos placares a favor do tricolor. O Zinho chegou a marcar na derrota por 2-1 nessa final, mas, claro, não foi o suficiente.
Entretanto, em 1993, o Palmeiras, reforçado de grandes e promissores nomes do futebol nacional, voou. O time palestrino venceu simplesmente os 3 grandes títulos nesse ano. Ganhou o Campeonato Paulista quando derrotou o arquirrival Corinthians na final. Depois de perder de 1-0 na ida, passou o carro e ganhou de 4-0 na volta. O Zinho, inclusive, marcou um dos gols nessa partida. Outro troféu foi o tradicional Torneio Rio-São Paulo, quando novamente venceu o Timão. Dessa vez foi mais equilibrado, vitória por 2-0 e empate por 0-0. A maior conquista foi, sem dúvidas, o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras derrotou o bom time do Vitória para conquistar esse troféu, terceiro de um ano marcante e inesquecível, tanto para o Zinho, maestro daquela equipe, quanto para o torcedor palmeirense. Jogando muito bem no time campeão brasileiro, o Zinho foi convocado para disputar a Copa América de 1993. Na condição de titular, ele esteve em campo os 90 minutos da eliminação do Brasil diante da Argentina nos pênaltis. Seguiu no Verdão em 1994 e, sob a batuta de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras foi bicampeão paulista. Num sistema de disputa de pontos corridos, deixou São Paulo, Corinthians e Santos para trás. Além da estadual, veio o bicampeonato nacional. O Verdão bateu o rival Corinthians, venceu o primeiro jogo por 3-1, depois administrou um empate para ficar com essa taça. Mais um título brasileiro para o Zinho e para o Palmeiras. E que mesmo com pouco tempo de casa, já começava a construir uma história de idolatria no Verdão. Vivendo o ápice da carreira, o Zinho foi um dos 23 nomes que Carlos Alberto Parreira levou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O Zinho foi titular e peça-chave naquele meio-campo do Brasil, sendo o mais criativo dos armadores e ajudou a seleção brasileira a conquistar aquele tetracampeonato mundial. Na decisão contra a Itália, ele foi sacado na prorrogação e, após a vitória na disputa por pênaltis, pôde sentir o gosto de ser campeão mundial. Sendo um destaque do futebol nacional, o Yokohama Flugels contratou o Zinho no ano de 1995, que por sua vez foi receber um alto salário no ainda fraco futebol japonês. Nesse primeiro ano de clube, ele manteve sua sina vitoriosa e conquistou a Supercopa da Ásia com a camisa do Yokohama. Fechou o ano com 43 jogos e 14 gols. Mesmo saindo dos holofotes do futebol brasileiro, o Zinho seguiu sendo convocado pela seleção. O Brasil jogou bem na Copa América daquele ano de 95. O Zinho fez um gol, numa vitória de 2-0 do Brasil contra o Peru. Na final, contra o Uruguai, ele não marcou e, após igualdade em 1-1, o Brasil acabou perdendo nas cobranças de pênaltis para os uruguaios. Em 1996, deu continuidade à sua trajetória no Yokohama. Na J-League, o campeonato japonês, o time do Zinho terminou em terceiro lugar e eles passaram essa temporada sem taças. 1997 foi o terceiro e último ano do Zinho no futebol japonês. Por lá, seu clube terminou a J-League em sexto lugar e caiu na semifinal da Copa da Liga do Japão. Apesar da ausência de taças, o Zinho seguiu jogando muito bem e em 1998 retornou ao futebol brasileiro. Com a camisa do Yokohama, ele totalizou 107 partidas, 31 gols e um título conquistado. Ainda em 97, voltou a jogar no Palmeiras. Na onda das conquistas e com um elenco extremamente competitivo, o time fez frente em praticamente todos os torneios que disputou. Semifinalista do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil. No Brasileirão chegou na final, mas foi vice diante do time do Vasco da Gama. Individualmente, o atleta voltou a vencer a bola de prata e entrar na seleção de melhores do Brasil. Foi simplesmente pela quarta vez na sua carreira. Já havia conquistado o prêmio em 88, 92 e 94. Em 1998, a regularidade apresentada pelo Palmeiras continuou e, com um elenco muito forte, chegou bem nos torneios. O Verdão levou a Copa Mercosul daquele ano, quando bateu o Cruzeiro na final. Depois de um jogo de desempate, venceu por 1-1, a partida decisiva que estava sendo disputada no Palestra Itália. Além das boas campanhas, outra conquista relevante foi, sem dúvidas, da Copa do Brasil. Vitória na decisão, diante do mesmo Cruzeiro, revertendo a derrota na partida de ida. Mais um grande ano e mais 2 grandes títulos no currículo do jogador. E nesse ano de 98, ele disputou 43 jogos e marcou 5 vezes. As últimas aparições do Zinho com a camisa da seleção brasileira foram na Copa Ouro de 1998. O Brasil perdeu de 2-0 para os Estados Unidos na semifinal e ficou pelo caminho. Ao menos venceu a disputa do terceiro lugar quando derrotou a Jamaica por 1-0. Esse foi, aliás, o último jogo do Zinho na seleção, que já aos 31 anos não voltou mais a ser convocado. Portanto, com a amarelinha, o meia disputou 57 jogos, marcou 7 gols e ganhou um título.
Em 1999, o Palmeiras foi finalista do campeonato estadual, porém acabou levando o troco do Corinthians e perdeu para o Alvinegro na decisão. Entretanto, na Libertadores, eliminou o rival nas quartas de final, numa disputa por pênaltis emblemática. E nessa Liberta, o Verdão chegou até a decisão e conquistou, até aquele momento, o título mais importante da história do clube. Titular da equipe, o Zinho participou de todos os minutos da final contra o Deportivo Cali, na qual o Palmeiras venceu na marca da Cal por 4-3 os colombianos. De negativo para o Zinho foi o fato dele ter iniciado a série de batidas e ter desperdiçado a sua cobrança, mas que para sua sorte acabou não fazendo falta e o Palmeiras foi campeão. Com a conquista, o clube jogou o Mundial Interclubes e acabou perdendo de 1-0 para o Manchester United, batendo na trave no sonho de conquistar o mundo. No ano de 2000, o Zinho deixou o Palmeiras para vestir as cores do Grêmio. Em Porto Alegre, já bastante experiente, seguiu sendo peça fundamental de mais um time. Com o Imortal, conseguiu ser semifinalista do Brasileirão e chegar na final do Gauchão. Porém, uma derrota por 3-0 frustrou os planos do Grêmio, que não conseguiu reverter a adversidade diante do Caxias de Tite. Já em 2001, o Grêmio não bateu na trave e conquistou o título estadual. O adversário na final foi o Juventude e o tricolor não tomou conhecimento. Outra taça relevante foi a da Copa do Brasil. Nas quartas de final, ele foi decisivo nos 2 jogos contra o Coritiba. E na final, o adversário foi o Corinthians e o Grêmio venceu por 5-3 no agregado. O Zinho chegou até a marcar na partida de volta e foi o melhor em campo. No ano, foram 63 partidas e 21 gols marcados. No ano seguinte, o Zinho continuou jogando bem e cada vez mais experiente, ele ajudou seu clube a fazer grandes campanhas, mas que não acabaram em títulos. O time gaúcho caiu na semifinal da Copa Sul Minas, do Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores. Ainda com a temporada em andamento, ele deixou o Grêmio para ter a sua terceira e última passagem pelo Palmeiras. No Imortal, somou 135 jogos, 40 gols e 2 títulos conquistados. Em um time que nada se assemelhava àquele vitorioso dos anos 90, o Zinho voltou ao Palmeiras e participou da campanha ruim, que culminou no rebaixamento do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O vexame se deu após uma derrota por 4-3 para o Vitória no Barradão. Mesmo com o descenso, o Zinho foi um dos remanescentes que permaneceu no Palmeiras para tentar o acesso à primeira divisão. Mas o meia ficou até a metade do ano, só até o mês de abril, que foi quando saiu do Alviverde para jogar no Cruzeiro. Somando as 3 passagens pelo Palmeiras, foram 221 jogos, 35 gols e 7 títulos conquistados. O Zinho deixou um time desacreditado, que buscava afirmação e voltar à primeira divisão, para uma máquina que ganhou tudo que disputou no futebol nacional em 2003, a começar pelo Campeonato Mineiro de forma invicta. O Cruzeiro venceu o estadual daquele ano, deixando o rival Atlético Mineiro para trás. Na Copa do Brasil, bateu o Flamengo na final, depois de vencer o rubro-negro por 3-1 no Mineirão lotado, e por fim também ganhou o grande Campeonato Brasileiro. Na primeira edição dos pontos corridos, o Cruzeiro sobrou e jogou um futebol que encantou o país. Apesar de não ser mais um protagonista, a parceria com o Vanderlei Luxemburgo voltou a funcionar nessa tríplice coroa celeste. No Cruzeiro foram 32 jogos, 3 gols e 3 títulos. Já no ano de 2004, o Zinho voltou ao Flamengo, onde iniciou sua carreira com o pensamento de encerrá-la na Gávea. Nessa temporada, ele ajudou muito o clube na conquista do Campeonato Carioca, com 2 vitórias na final diante do Vasco. A campanha no Brasileirão não foi boa, e o Mengão conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil, mas aí acabou perdendo do Santo André. Bastante participativo, o Zinho disputou 51 jogos nesse ano, nos quais marcou 7 gols. Seguiu no Fly em 2005 e, apesar de ser talentoso e ainda performar muito bem, acabou se desentendendo com o técnico Cuca, o que ocasionou a sua saída do Flamengo. O pai do jogador chegou a chamar o treinador de incompetente. E vestindo a camisa rubro-negra, o Zinho disputou 236 jogos, marcou 34 gols e ganhou 7 troféus. Ainda no ano de 2005, o jogador acertou sua ida para o Nova Iguaçu, clube da sua cidade natal, que disputava a Série A2 do Campeonato Carioca. E mesmo atuando pouco, mostrou que tinha estrela. E nesse ano, a equipe ganhou a segunda divisão do estadual, o que logicamente culminou com o acesso à primeira. No Nova Iguaçu foram 4 jogos, 2 gols e 1 título. No final de 2005, o Zinho recebeu uma proposta do FL Strikers, na época ainda Miami, para jogar nos Estados Unidos.
Na tentativa de atrair holofotes, o clube contratou também o baixinho Romário. Eles jogaram uma divisão alternativa, uma espécie de Série B. Segundo o clube até o ano de 2007, com 40 anos, decidiu então colocar um fim à sua carreira de jogador profissional para virar treinador e então pendurou as suas chuteiras. No Strikers, ou Miami, último clube da sua carreira, ele disputou 49 partidas e marcou 7 gols. Atuando pelos clubes durante mais de 20 anos, o meio-campista disputou 781 jogos, marcou 151 gols e ganhou impressionantes 21 títulos coletivos. Assim que parou de jogar, foi para a beira do campo para treinar o Miami. E nesse ano de 2007 ganhou um torneio chamado George Washington Cup. Permaneceu por mais 3 anos no comando da equipe, até meados de 2010. Que foi quando o Zinho retornou ao Brasil para dar continuidade à sua carreira de treinador e treinar o time do Nova Iguaçu. No início de 2012, acertou com a Fox Sports para ser comentarista da emissora, mas uma proposta para ser o diretor executivo ou gerente de futebol do Flamengo seduziu o ex-jogador, que em abril assumiu o cargo no rubro-negro. Em 2013, passou a ocupar a mesma função, só que no Santos. Com a mudança da presidência do clube para 2014, acabou não permanecendo. Então, no ano seguinte, aceitou ser o auxiliar técnico de Jorginho no Vasco da Gama. Ficou até o ano de 2016, onde conseguiu o título carioca e, nas ausências do treinador principal, o Zinho chegou a assumir o comando do time no período. Atualmente, o ex-jogador trabalha como comentarista esportivo no canal fechado ESPN. Como você pode ver, o Zinho foi um meio-campista de muitas valências técnicas, habilidade e visão de jogo. Ao longo da sua trajetória foi rotulado por muitos como um jogador lento, que prendia demais a bola e só passava para o lado. Mas claro que isso contrasta com o tamanho sucesso que esse cara teve enquanto jogou bola. Para onde ele ia era a certeza de títulos e sucesso. Esse então foi o grande Zinho. E a você que me assistiu até aqui, eu só tenho que te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!